feminicídio ele é um crime propriamente dito, está lá tipificado no Código Penal, no artigo 121, é uma qualificadora do crime de homicídio. O feminicídio é somente, e somente aqui na técnica jurídica ou técnica legal, o homicídio cometido em razão do gênero. Cometi o crime por ser mulher, ponto. Não gosto do gênero mulher, por isso eu cometi homicídio. Olha como essa menina é talentosa. E foi atacada pelo homem que jurou amor eterno para ela. Para você ter uma ideia, o homem que um dia namorou essa moça, me dá a imagem dele, por favor. Pode dar a imagem dele, por favor, o Luiz. Ele atraiu Maiara, ela era completamente apaixonada por esse rapaz. E ele trai a confiança dela ao atraí-la até o motel. No motel, ela foi covardemente agredida, atacada até a morte, tudo por ganância desses rapazes, segundo a polícia. Queriam o dinheiro que a moça levou 27 anos para conseguir. E destruiu a vida dela de uma hora para outra. Eu acompanhei praticamente tudo pelo que estava sendo divulgado pela mídia, sabe? E foi aí que começou a minha revolta, porque as primeiras notícias que eu li sobre minha irmã, ela era descrita como uma pessoa que fazia orgia, que usava drogas, sabe? E eu falei, e assim, sempre aquela foto, né? Aquela mulher com a bocona vermelha. Teve Maiara no ABC, teve Maiara aqui em São Paulo, e quantas mais vão precisar para a pessoa perceber que isso é uma injustiça, que isso não deve acontecer. Exige que a reação seja imediata. E quando que você tem uma disparidade de forças imensa, você vai ter como ter uma reação imediata. A gente jornalista ainda narra essas histórias como mulher morta, carbonizada, de calcinha, fetichizando, hipersexualizando a vítima. Se eu vou reportar um fato, como que eu vou elencar aquilo que eu vou reportar? O fato está ali. Ele matou a mulher que estava no motel com um vestido assim assado. Bom, é interessante o meu leitor saber que ela estava no motel de calcinha e sutiã quando ela foi morta? Depende, no contexto da investigação policial, isso pode revelar alguma coisa? Isso eu preciso saber na minha apuração. Então, se ela estiver de roupas íntimas e na apuração eu constatar que pode ter havido um abuso sexual, isso é informação. Agora, se é simplesmente para eu esmiuçar um detalhe sórdido que não vai exatamente contribuir para aquilo, não vejo porquê. Uma coisa, a mulher foi encontrada de calcinha no motel e o cara se entregou e confessou o crime, né? Outra, por exemplo, a mulher foi encontrada de calcinha, só de calcinha, largada no matagal e ninguém sabe quem que é o autor. Suspeita-se do namorado, marido, seja lá o que for, ou o cara que ela conheceu na balada, não se sabe. Então, numa situação como essa, por isso que a gente diz depende, você tem que descrever a situação em que aquilo ocorreu, ainda mais se você não sabe quem que é o autor, porque aí você leva, com essa informação, as pessoas a entenderem o que pode ter sido. Em nenhum momento, nem a mídia, nem ninguém questionou se houve estupro, né? Foi uma coisa que não foi questionada, crime de estupro. Como assim, uma mulher com 2 caras no motel, será que ela foi consentido isso? Entendeu? Se esse cara entrou escondido, igual estavam falando na primeira versão, por que um cara entraria escondido? Se for sexo consensual, ele não precisava ter entrado escondido. Se for sexo consensual, não precisava ter levado um martelo pro motel, né? Nesse caso da Maiara, em momento nenhum foi falado em estupro. Então você tem 3 homens, uma mulher, um corpo queimado, um corpo que foi martelado e não se fala em estupro, se fala em sexo consentido. Então esse discurso torpe, quando legitimado pela mídia, ou seja, publicado e dado manchetes e em busca de cliques, isso faz com que a violência passe e repasse sem debate. Parece que muitas vezes a gente tem que publicar a notícia, a gente esquece de problematizar, a gente esquece de discutir, a gente vai fazer um debate no segundo momento, se tem uma repercussão negativa. Eu acho que isso pode ser feito antes, né? Durante a apuração, investigar todas as linhas.
Muito bem, agora como prometido, a reportagem que mostra o final triste, não é, do relacionamento desse casal. Esse homem todo possessivo, 6 anos de relacionamento. Ele falou no portão da minha irmã, no sábado, se ela não voltar comigo, eu estou disposto, eu já estou pronto para ir preso, eu vou matar ela. Não bastasse as agressões sofridas pela mulher, ela ainda ficou sem ter onde viver. É impressionante. Um homem frio, que não se preocupava com o sentimento da mulher, o tempo todo a agredia. E essa última agressão aconteceu enquanto a Cirlei caminhava para o trabalho na companhia da filha de apenas 19 anos. Aí ele já sacou a faca. Ele sacou a faca e já veio para cima de mim. Aí ela foi para cima dele, do que ele veio para cima de mim, ela já foi para cima dele com um pedaço de pau. Ele veio com a faca para me atingir. Não existe um tipo penal crime passional. Não, é uma adjetivação que se dá principalmente pelos meios de comunicação, pela mídia. Mas se você procurar o Código Penal, não existe lá um crime passional. Eu tenho que ser cru e evitar termos que, evidentemente, como o crime passional, esse termo tem que estar completamente fora do nosso vocabulário, especialmente quem cobre polícia. A mídia não abre espaço para o debate sério em relação às questões de gênero. A mídia expõe os dados, mas não expõe as causas. Ela não chama a sociedade para a gravidade do problema. Ela não contextualiza como feminicídio, sendo que já há uma lei há 2 anos que foi criada justamente para tipificar esse caso. Ele começou a ser agressivo, bem agressivo, né? Bebia, via coisa onde não tinha, não podia nem me mexer, nem mesmo a mão. Se eu mexesse assim, ele já falava, tá confessando, você tava me traindo, você tava me traindo. Era assim, sempre. O ciúme por parte da mulher não é visto como um atenuante, por parte do homem é visto ainda pela sociedade como um atenuante do crime. Perdeu a cabeça, foi um crime passional. E o que é pior, quando se diz isso, eu acho que a pessoa que está compreendendo esse assassino nesse caso, ela está dizendo, talvez eu fizesse o mesmo se eu estivesse na situação dele. E isso é muito perigoso. O ciúme, às vezes, será uma alegação do agressor para cometer esses crimes. E por mais que eu acredite que esse comportamento ele tem que ser repudiado e constitui um motivo torpe na ocorrência de um feminicídio ou de um homicídio, no caso, isso eu acho que tem que ser colocado também para o meu ouvinte, para o meu espectador. Então ele não matou por ciúmes, ele matou por um desequilíbrio. O ciúme é um elemento, pode ser um elemento, mas ele não pode, eu não sei se ele deve estar na matéria, porque dificilmente você vai ler uma matéria de uma mulher que assassinou um homem dizendo que por ciúmes ela matou um homem. Eu concordo, Juliana, só que aí eu faço fazer uma provocação. Se eu coloco na matéria que ele matou uma mulher por um desequilíbrio... Ele matou a mulher, ponto. Você não disse que fala notícias, transmite as suas notícias de uma maneira crua? Não, mas então se você tem dúvida, seja cru. Não, mas aí eu estou partindo do suposto que a gente tem um fato completo. Quando eu conto uma história, quando eu tenho acesso a esses... Eu vou dizer, eu estou querendo colocar um exemplo muito prático. Eu vou colocar na matéria que ele matou a mulher por um desequilíbrio. Na dúvida, não coloca, seja cru. Eu acho que meio que um meio termo nisso, uma solução, é a gente não jogar, talvez usar a palavra desequilíbrio ou ciúme, e buscar nas fontes ligadas a esse crime, por exemplo, a mãe da vítima, a irmã, relatar casos. Não dizer que é ciúme, mas falar, olha, ele não deixava... Você não precisa dizer que a pessoa, que o assassino sofria, sentia ciúmes. Você pode dizer que a mãe da vítima, ou a irmã, ou pessoas próximas, relataram que ele não deixava ela sair de saia, relataram que isso, aquilo, que caracteriza esse ciúme. Então, assim, qual que é a prioridade editorial? É o sensacionalismo, falando que foi um crime movido pelo ódio. O que quer dizer um crime movido pelo ódio? O que eles querem vender com isso? Querem vender que não foi um crime planejado. Foi algo do momento, entendeu? Que ele não tinha planejado isso, que é uma grande mentira. Então, assim, aí você vê também as prioridades editoriais, né?
Qual história que você quer contar? Uma história que vende ou uma história que vai, sabe, uma história verdadeira? Eu acho que essa questão dos crimes contra a mulher, a gente tem que procurar ser o mais objetivo ao reportar esses casos, porque a gente, queira ou não queira, por mais que eu ache que é um absurdo, o meu editor ele vai me cobrar o quê? Isenção e equilíbrio. O pedido que cabe a mim é esperar que a postura do jornalismo mude um pouco, entendeu? E que as pessoas começam a refletir sobre o próprio machismo que está entranhado nelas, né? É bom a gente lembrar que a pessoa em questão, ela tem parentes, ela tem pessoas que vão entrar em contato com a tua notícia, você tem que levar em conta tudo o que é de interesse público. Aí que é o grande confronto do jornalista. O jornalista tem que estar pronto quando se deparar com uma coisa dessas. Então essa pessoa, ela vai ter parentes ainda, vai ter um legado, ela vai ser lembrada de alguma maneira. Você se depara com essas questões também quando você tiver que descrever a maneira, como nesse caso, que ela tenha morrido. Por a gente ser pobre, fica tudo escondido. Porque se eu fosse uma pessoa que tivesse posse, que tivesse condições, ele ia apodrecer na cadeia. Ele ia apodrecer na cadeia, né? Agora, como eu sou pobre, a única coisa que eu estou pensando é na mídia. Caindo na mídia, quem sabe, né? Cai na cabeça de algum juiz para deixar ele lá apodrecer. Deus há de tocar no coração de algum juiz, se eles têm uma mãe, uma filha, alguém que pode passar por que eu passei. Só eles vão saber o que eu passei e o que eu estou passando até hoje. Só eles, mais ninguém. Então eu acho que eles têm que resolver fazer alguma coisa, não pode deixar ele impune, não pode. Por isso que eu falei, não, eu gostei de ter tido mesmo essa mídia, porque quem sabe eles fazem alguma coisa. Maria, Maria é o dom, uma santa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que... E essa era a Maiara, uma mulher forte, uma mulher independente, que estava conseguindo construir o espaço dela. Maiara, presente!